Bom, boa noite. Boa noite, Jackson. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Estamos aí mais um Gole de Sexta, hoje, dia 30 de agosto de 2019. Estou aqui tomando a minha Super Bock. Eu tomando um vinhozinho francês aqui. Eu mais uma vez não estou bebendo, estou estragando a festa. Rodrigo, Tá certo. Rodrigo é o único sóbrio do Gole de Sexta. Ele só bebeu no primeiro. Essa tá de dieta. O cara quer ficar... Vai ficar mais bonito que o Leandro Hassum. Pô, hein? Ele é mais esperto que nós, Marcelo. Com certeza. Ele tem que falar sóbrio. Não, eu tô falando lá de uma cidade extraordinária. Eu tô aqui em Cantagalo, tá fazendo um frio danado. Cantagalo é só de maneira. Mas, o Jacques, esse negócio de mais esperto que a gente... Você que militou em alguns partidos e mais na direita do que na esquerda durante a vida, e meu avô era lacerdista doente, né? Então ele me deu todos os livros de Lacerda e tal, e Lacerda falava isso, né? Que ele era um cara muito forte para bebida, então ele ficava tomando uísque com os aliados e com os adversários políticos, batendo papo. No final ele estava bem, o nego já estava mal, falando tudo que queria, e aí ele pescava tudo. Você já tinha ouvido essa história, não? Já ouvi. Era esperto. Ele bebia e o César Maia, seguidor dele, fazia frio. Você entrava na sala do César, você não conseguia raciocinar, porque o cérebro congelava. É isso aí. Aí ele com o casaquinho dele, né? É verdade. Sempre com a jaquetinha. Bom, gente, vamos começar o programa aqui na Vera. De novo, aí a gente vai ter 5 partes do programa. Primeiro a gente vai falar de conjuntura nacional, aí o Jackson introduz. Depois a gente vai falar de política e eleições no mundo, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o Brexit, né, e um movimento importante que aconteceu na Inglaterra, no Reino Unido essa semana. E depois o Rodrigo vai falar na terceira parte do programa sobre as eleições em Porto Alegre, e aí a gente vai comentar. Que a gente já falou de Rio, já falou de São Paulo, e agora vamos falar de Porto Alegre. Próximo é BH. E depois a gente tem o craque e o pereba da semana, essa semana foi difícil, hein? Achar craque. O pereba foi fácil, o craque foi difícil. E por último, as dicas aí da semana, dicas culturais, dicas de toda a natureza aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Vamos lá, Jackson, essa semana, o que você destacaria? Semana quente Semana muito quente por conta do fogo da Amazônia. Os incêndios, ainda, né? Os incêndios na Amazônia tornaram a semana mais quente ainda. O Bolsonaro saiu, evidentemente, espancando o meio mundo em torno desse tema, mas teve que recuar durante a semana para um pronunciamento nacional. Saiu fazendo pronunciamento e se colocando na posição de presidente para combater o desmatamento, combater as queimadas, principalmente as queimadas. Faz isso no pronunciamento nacional, chama os governadores para conversar, troca insultos com o Macron. O Macron ganha uma certa vantagem nisso no Brasil. Aí uma curiosidade, eu hoje fui à Livraria da Travessa, os 2 livros do Macron, né, um é Revolução, o outro é Macron, que estavam sumidos das estantes principais, voltaram para as estantes principais. Ele começa a vender novamente livro no Brasil em razão da briga com o Bolsonaro. Bolsonaro se movimenta nessa direção, a Amazônia passa a ser uma discussão intensa. Eu recuperei durante a semana um documentário que eu sugiro que assistam, que foi do Fantástico de 2015, 2017, sobre a Amazônia. Foi um trabalho fantástico, a narrativa da Fernanda Montenegro e tal, e mostra como é que é a situação na Amazônia, das populações, etc.
Mas o fato forte da semana foi efetivamente a Amazônia. E o ir e vir do presidente Jair Bolsonaro. No primeiro momento que ele faz um pronunciamento em cadeia nacional, arrefecendo um pouco a confusão que ele armou, na reunião com os governadores ele volta ao tema insistindo e mostrando uma lista de áreas que querem entregar aos quilombolas, querem entregar aos índios, e ele contesta muito isso. Ele acha que o Brasil tem um território imenso que precisa aproveitar economicamente. Essa foi a questão. Por conta disso, é que toda a política girou, a política nacional no Brasil girou em torno disso. No Congresso, muita confusão, muito conflito em torno do que o Bolsonaro falou ou não falou, né? Mas a semana na política nacional foi muito isso. Fora isso, houve um atrito grande com relação ao PSL, a questão PSL no Congresso. Houve uma votação de um veto do presidente da República, ele perdeu pela ausência do PSL em plenário para votar. Das fake news, né? Da fake news. Criou aí um bate-boca duro e às vezes até de baixo nível entre o deputado Kim de São Paulo e o Eduardo, uma disputa clara de espaço, né? Mas a semana foi quente nesse sentido. Ela começa agora a esfriar um pouco, porque ontem o Jornal Nacional já mostra que a atuação do Exército na Amazônia Legal começa a dar resultado com relação às queimadas, e aí o Jornal Nacional, com a força que tem, começa a mostrar que isso está dando certo. Isso também vai acalmando um pouco os ânimos. E o Bolsonaro fecha a semana com a crítica com os jornais, com o crescimento do PIB de 0,4%. Bolsonaro vai aos jornalistas e mostra os principais jornais, Folha, Globo e Estadão, falando do crescimento econômico, vírgula mais, e o Bolsonaro critica esse troço. Em termos de política nacional, fechamos aí. Me chamou a atenção um fato, uma passagem pequena na reunião com os governadores e o presidente, que foi uma declaração do general Augusto Heleno, quando ele critica, ele bate duro no Macron em razão das colônias francesas. E aí ele fala da passagem dele pelo Haiti. Aí tem uma matéria muito interessante no Piauí, na revista Piauí, uma matéria grande, enorme, chamada Terra Abandonada, que é exatamente um relatório que a revista fez, com visita, com presença física no local, mostrando que foi um desastre a passagem do Exército Brasileiro pelo Haiti, que piorou bastante as coisas, deixou bem piores lá, né? O Exército fez uma campanha de como se tivesse sido um trabalho de excelência. A revista mostra com depoimentos locais que não foi, com resultados e números que não foi. Você está falando da Piauí, né? Claramente isso. E aí atinge de frente essa declaração do general Augusto Heleno. Grande parte dos generais, a revista mostra também, grande parte dos generais estão com o governo Bolsonaro. A credencial deles foi a passagem pelo Haiti, pela missão da ONU, e que não foi grande coisa. Enfim, a semana foi isso. Eu quero aproveitar e fazer dois ganchos aqui, o Jackson, sobre a questão da Amazônia. Primeiro, que eu acho que o Bolsonaro começou muito mal a semana, e eu acho que ele conseguiu se reposicionar ao longo da semana. Isso, pelo menos a análise, eu acho que, um pouco sintetizando o que você falou. Primeiro, nós temos que compreender qual é o jogo da geopolítica sobre esse tema, né? A França, o Macron, está muito pouco preocupado com a Amazônia. Não tem absolutamente preocupação alguma com o aumento do desmatamento ou não na Amazônia. Na verdade, o que está em jogo aqui é o acordo que o Bolsonaro costura com o Donald Trump para ampliar a presença americana no Brasil, em especial nessa região. Então, assim, tem uma geopolítica toda envolvida que o Macron acabou se colocando como, digamos assim, o elemento para colocar esse bode na sala, né? Não é à toa que o G7, quase todo o G7 comentou esse tema. Então, na verdade, é um movimento da geopolítica dos países ali da União Europeia para tentar conter um pouco esse avanço dessa parceria do Brasil com os Estados Unidos. Agora, o Macron comete um erro fenomenal no meio da semana, né? Quando ele quer levar a Amazônia a um lugar, um ambiente sem fronteiras, um ambiente internacional.
E isso deu aos generais, ao Bolsonaro, de quarta para cá, uma narrativa fantástica. Inclusive, os principais articulistas do Globo hoje, que estão na fronteira da oposição ao governo dele, no dia a dia da imprensa, quase todos eles deram uma marcha ré fazendo críticas ao Macron. Todos eles. Né? Isso então, mesmo. Verdade. Então, assim, aquilo que começou muito mal por parte do Bolsonaro, que, na verdade, ele não consegue compreender sistemas complexos da agenda, né? Você imagina, você tem dificuldade para falar de economia, imagina ele falar de meio ambiente. Né? Um fato que me chamou muito a atenção é que aqueles players do tema não conseguiram se recolocar. Né? Então, assim, você pega o exemplo Marina. Né? Marina sempre foi um grande player do tema, não conseguiu se recolocar. Nem entrou, nem chegou. Houveram algumas mobilizações no país, mas nós não conseguimos produzir nenhum tipo de expressão que pudesse sintetizar isso, até porque o tema ambiental não deveria estar na disputa da agenda política, né? Eu acho que é isso que o Bolsonaro produz, e produz um sentido muito ruim para o país, né? Não há como ser favorável à expansão das áreas agricultáveis na Amazônia, não é possível ser favorável à mineração na Amazônia, não é possível ser favorável na Amazônia diminuir as reservas indígenas, ou seja, tem certas coisas que não deveriam estar à mesa e o Bolsonaro traz isso à mesa. Mas eu acho que ele traz muito mais pela incapacidade de compreender isso do que propriamente aquilo que ele acredita. Enfim, mais uma vez é o Bolsonaro... Agora, você não acha que isso tudo que ele fez foi potencializado agora com as queimadas? Porque ele veio trazendo essa pauta desde a eleição, tomou posse batendo nisso, e ninguém estava se incomodando muito com isso, não. Aqui e ali alguém falava. Com as queimadas e com a questão, e aí a crise maior eu acho que foi com a questão do Instituto de Pesquisa Aeroespacial, que ele, no momento em que ele vai para dentro do diretor, ele também multiplica muito isso. O problema, eu vou entrar agora aqui rapidinho. O problema da Amazônia é o seguinte: o problema da Amazônia é aqui fora, não é aí, né? Se não tivesse tido a comoção internacional que teve aqui fora em relação à Amazônia, nada estaria acontecendo além de queimada e de devastação. Não teria exército na Amazônia, não estaria acontecendo absolutamente nada. O que aconteceu foi o seguinte: uma comoção internacional que virou um tsunami, que pegou o governo de surpresa. E aí você tem esses generais aí de pijama, tipo Augusto Heleno e Vilas Boas, todo mundo passou pela Amazônia e acham que enfim, tem essa coisa meio doida aí de conspiração, que os gringos querem pegar a Amazônia e tal. Sim. E o Macron alimentou isso, né? E o Bolsonaro falou, né, lá atrás que a Amazônia era uma virgem, que todo gringo queria estuprar, naquele nível altíssimo. E aqui fora, cara, essa coisa do que o Macron falou, que a Amazônia é interna, isso assim, não existe. Essa é uma notícia do Brasil. Essa não é uma notícia aqui de fora. Se você olhar a BBC, o Financial Times, a RTP em Portugal, é o país, não há uma menção ao... Interrompeu aí, Guga? Não, é porque pareceu aqui. Não há uma menção a uma fala, seja do Macron, da Merkel, de quem quer que seja, de que a Amazônia tinha que ter uma governança internacional. Isso foi uma coisa que usaram uma fala do Macron, descontextualizaram, levaram para o Brasil e virou uma coisa: olha, os gringos querem acabar com a soberania do Brasil. Então, uma coisa aí para dentro. Aqui fora, qual o resultado da Amazônia? Eu queria falar, para mim a Amazônia já é um assunto que está quase que encerrado. Aqui fora você tem a Economist, que lançou hoje uma revista falando que a posição do Bolsonaro é mentirosa e esquizofrênica, que ele para dentro, para os grileiros, para a turma que desmata, incendeia, etc., ele está quase que falando manda brasa, e, por outro lado, manda imagens bonitas e que o Trump vai ajudar, que Israel vai mandar avião, que o Chile vai mandar avião e tal. Mas que a posição dele é a mesma desde a eleição, e agora ele está parecendo um cara que vai apagar o incêndio amazônico exatamente para
cumprir ou reduzir os danos desse tsunami internacional em relação à Amazônia. Que se ele não faz nada, você ia ter de fato sanções comerciais, boicotes, etc., que deu uma freada, tá certo? Bom, eu gostaria de destacar outros pontos aqui da semana. Primeiro, a anulação do julgamento do Bendini, que foi presidente do Banco do Brasil. Foi a primeira vez que uma sentença do Moro aí relacionada à Lava Jato foi anulada. Uma mudança de posição da Carmen Lúcia. O Fachin se mantém aí na posição tradicional dele, né? Mesmo apesar de tudo que foi vazado falando sobre ele, etc., ele manteve a posição dele, enfim, deve ter suas razões, mas houve uma mudança importante aí. E, de algum modo, é uma mudança que, ao contrário do que a esquerda está pensando, pode prejudicar. Porque começa a virar aquela coisa de, olha, estão querendo acabar com a Lava Jato, vão soltar todo mundo, né? O que não é bom. Tanto é que o presidente Lula, numa entrevista com a BBC, falou, não, a Lava Jato não é ruim. Teve gente que cometeu crime e confessou, e tem que estar presa. Né? Então começa a generalizar e fala assim, olha, a Lava Jato vai salvar todo mundo. E aí o Fachin vai e joga um novo julgamento para o plenário decidir, para o plenário dar um norte para as turmas. Né? Ele perdeu na segunda turma e levou para o plenário. As consequências disso, do ponto de vista político, na minha opinião, é o seguinte, a gente vai ver como é que a coisa está no Supremo Tribunal Federal. Guga. Alô? Bom, eu acho que quando julgarem no plenário, vai continuar tudo como dantes. Né? Você vai ter a Lava Jato vencendo aí de 6-5 ou de 7-4. Parei de ouvir o Marcelo. Oi, estão me ouvindo? Parei de ouvir o Marcelo. Eu estou ouvindo. Está me ouvindo, Jackson? Agora sim. Bom, então eu acho que vai aí, ao contrário do que os esperançosos da esquerda imaginam, uma mudança de posição do Supremo, eu não sei se eu estou cético demais, mas eu não acredito que vai mudar. Não acho que vai implicar numa soltura do ex-presidente Lula no curto prazo. Né? Eu acho que vai ter um freio em relação ao que aconteceu na segunda turma. Enfim, vamos olhar. Mas eu acho que é uma coisa importante, porque se o Lula for solto, a coisa no Brasil ferve, né? Assim, acho que tem um fervilhar aí importante. A outra coisa que eu acho que a gente tem que destacar essa semana é a moratória da Argentina, né? Em menos de 20 anos, a Argentina declara um novo calote, uma nova moratória. E mais uma vez mostra-se que esse tipo de política econômica para uma América Latina absolutamente desigual, empobrecida, etc., não funciona. Leva a esse tipo de crise aguda. E aí você vai ter os liberais falando, aí começa aquela coisa, né? Não, porque o problema é que o Macri não foi suficientemente liberal. Ele não fez todas as reformas que tinha que fazer. Ou então a culpa é do povo, que nas primárias derrotou ele, aí mexeu nos mercados. Aquela coisa que eu já falei outras vezes, né, dos discípulos. Aí não é economia, né? São discípulos de Milton Friedman, da escola de Chicago, que de vez em quando mudam um pouco aliviam, parecem um pouco mais social-democratas, mas no fundo são a única cantilena da austeridade fiscal e só lembram de Keynes e enfim, da importância do governo investir quando a economia está parada, quando a crise é muito aguda, como foi o caso de 2008. A outra coisa que eu acho que era importante destacar para essa semana é a live do Bolsonaro, né? A live do Bolsonaro ontem, batendo no Dória e no Huck, e aí você vê a imprensa, a grande imprensa brasileira, só destacando a paulada no Dória.
não no Huck. Quer dizer, já mostra para onde que a grande imprensa vai em 2022. É muito mais Huck do que Dória. Mas ali, assim, acabou o amor. Dória e Bolsonaro, ali, para mim, essa live foi um divisor de águas. O porta-voz não oficial do governo respondeu, o porta-voz não oficial do Dória respondeu hoje ao Bolsonaro, que foi o Frota. Respondeu hoje, batendo duro, dizendo que essa coisa que usa o governo e tal, aí acusou o Bolsonaro. Não, ele falou, o Dória falou que é melhor pegar dinheiro subsidiado do BNDES do que pegar dinheiro com Mas veja bem, era um tanto que previsível, né? As pesquisas da semana passada colocam, enfim, o Bolsonaro numa situação super delicada, numa tendência de baixa cada vez maior, e uma tentativa de uma reconfiguração ao centro. E quem aparece ali? De fato, quem aparece é o Luciano Huck naquele meio todo ali, né? Não é à toa que tem um dado importante que eu acho que talvez seja relevante nós tratarmos aqui, é um pouco as duas pesquisas que saíram na semana passada. Tem um dado da pesquisa da semana passada. Fala aí, Marcelinho. Estou feliz, Jackson. Não vamos abrir aqui os debates no nosso grupo do WhatsApp, mas estou vendo que Rodrigo se convenceu. Calma. Ele não terminou de falar. Calma. Eu vi o gremista dar o braço a torcer agora. Falou que as pesquisas foram muito ruins para o Bolsonaro. Isso é uma mudança. Mas é evidente que foram ruins. Tem um a gente que faz muita ciência política, a gente acha que tudo tem racionalidade, às vezes não tem racionalidade, como bem o Jackson falou aqui. Bolsonaro não é um sujeito racional e não é estrategista. Bem, mas pensa comigo que na semana passada, um dado importante da pesquisa que foi feita pela FSB me chamou muita atenção. Quando tratava do tema imprensa, eu acho que é o mais relevante da pesquisa, tema imprensa. Como é que a população está enxergando os grandes meios de comunicação na relação com o governo? Tem uma parte ali que diz o seguinte: 48% da população acha que a imprensa exagera na comunicação dos feitos do atual governo. Eles não fizeram a segunda pergunta, que seria uma pergunta mais agressiva, eles ficaram nesta pergunta. O que está por detrás disso? Está por detrás disso que há, enfim, uma fadiga dos grandes meios de comunicação. Isso está dado, todos nós acompanhamos isso. Então, assim, a tese do Bolsonaro tentar bater no Luciano Huck, tirar ele desse lugar, que é um lugar muito cômodo que ele tem, né? E tentar colocar ele como um filho da Globo, faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, assim, só um pouquinho, quando ele dá essa pauladinha, ele tá dizendo o seguinte: vem pra cá, vem brigar comigo, porque a minha segunda parte é dizer o seguinte: você é filho da Globo, a Globo não gosta do Brasil, esses caras são isso. Ou seja, pode ser que não seja tão sofisticado o pensamento dele, mas faz muito sentido ele bater no Luciano Huck nesse momento. A candidatura do Luciano Huck é uma candidatura frágil. Né? Eu acho que você tem 11% de intenção de voto aí nessa pesquisa da FSB, que a gente tem que ver também qual o rigor técnico dessa pesquisa, mas é muito ruim. O cara tem 100% de conhecimento no Brasil, praticamente, 90%. É muito ruim. E não tem um traço na política para apanhar. O Dória já apanhou muito. E o Dória não tem Marcelo, deixa eu só concluir, Rodrigo. E o Dória não tem o conhecimento o nível de conhecimento da população que o Huck tem. Então, e essa coisa de colar ele à marca da Globo, enfim, de todo mundo que patrocina ele, não é o Bolsonaro que começou isso. O próprio ex-presidente Lula falou: adoraria ter o Luciano Huck numa campanha. Botaria logo como diz o Lula, a logomarca da Globo no chapéu do Huck. Então, mas assim, o que eu acho que é importante é você ver que o Luciano Huck escreveu sobre a Amazônia, deu publicidade a isso e tal. O que é mais importante é o seguinte: o Bolsonaro começa 2022 com toda a força. Por mais que ele negue, ele começa 2022. Eu estava falando com o Rodrigo quando a gente estava. A questão é o seguinte: como é que o cara me abre uma sucessão
de governo, com 7 meses de governo. Tem um dado interessante aqui que cabe a reflexão. Me desculpe, mas não é possível. Como é que ele vai conseguir se sustentar nisso? Existe uma questão fundamental em estratégia. Em estratégia você conhece o seguinte: quem está no governo não é um acadêmico e não é um poeta. Ele tem o poder de realizar ou de não realizar. Então, tem limite o fato dele acusar os outros, dele transferir para os outros a culpa. Você faz muito bem isso em reta final. Agora, com 7 meses antes, o que esse cara vai fazer nesse governo? Se esse governo der o resultado que está dando o governo americano, eu não diria nada. Mas, por que não esperou também? Entendeu? O cara abriu a sucessão. Tá dando esse resultado. Tem um outro fato que a gente não... As pesquisas aqui, o Trump perdendo do Biden e do Bernie Sanders. Não, ele está perdendo para qualquer candidato. Para qualquer um. Democrata. Não. Ele não perde, ele só perde para 2. Ele só perde para o Biden e para o Bernie Sanders. Ele ganha da Elizabeth Warren, ele ganha da Kamala Harris, ele ganha de todos os outros. Só perde para os dois. Deixa eu só voltar no assunto aqui do Dória e do Luciano Huck. Talvez a gente não esteja nos apercebendo do que é o mais importante. O Dória é uma figura que a classe política tem ojeriza dele. Literalmente ojeriza dele. Nós não podemos tirar aqui da nossa reflexão que ele foi flagrosamente derrotado na cúpula do PSDB a semana passada, quando fez a tentativa de expulsão do Aécio. E vai ser de novo no dia. Não foi uma derrota qualquer. Não foi uma derrota qualquer. Então, assim, não subestimemos o Luciano Huck no mão operativo. Não. Porque o Bolsonaro sabe o seguinte: o centro político no Brasil passa, sobretudo, pelo quê? Pelo novo perfilamento do PSDB, né? E por um coordenamento junto ao DEM. Então, quando ele começa a dar esses tiros, ele está fazendo o quê? Fazendo o que o Lula fez muito bem um período recente no PSDB, gerar crise interna dentro do PSDB. E a crise está instalada, porque o Luciano Huck é amigo pessoal do Fernando Henrique Cardoso, é amigo pessoal do Aécio Neves, né? E a classe política, a bancada do PSDB, não gosta do Dória, né? E vou mais, eu conversei com 2 pessoas essa semana em São Paulo. A eleição de São Paulo do Bruno Covas, muitos de nós aqui achávamos, enfim, que era um pulo de 10. Eu conversei com 2 pessoas, enfim, que têm acesso à pesquisa. É uma eleição que o Márcio França vem com muita condição de ganhar a eleição. Mas muita condição mesmo. Algumas pesquisas sinalizam isso, né, Rodrigo? Vou dar um exemplo para vocês. O próprio PSC vai apoiar o Márcio. A esquerda toda deve apoiar o Márcio, né? Ou seja, o governo do Bruno Covas é um governo frágil, né? O Dória não tem uma boa avaliação na capital, aí eu dei uma olhada nos números. Ou seja, o pântano do PSDB eu acho que é um elemento dessa semana também. E o Bolsonaro ele dá essa batida aí para fazer o ninho tucano balançar mais ainda. Eu acho assim, acho que o que é importante a gente marcar aqui é, de fato, o início de trocas de acusações e ataques entre potenciais candidatos para 2022, fora do óbvio, né? Esquerda contra Bolsonaro era o óbvio. Agora, tanto Dória quanto Huck apoiaram o Bolsonaro no segundo turno. O Huck ficou em cima do muro, como o Fernando Henrique, que na verdade apoiou. E depois que se elegeu, deu uma babada de ovo, todo mundo está no mesmo avião, tem que torcer para o avião não cair, aquele blá 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 que a gente conhece. Então você começa a ver uma clara disputa, né, o início da disputa entre a direita conservadora, representada pelo Bolsonaro, e a direita liberal, onde há dois protagonistas aí para 2022, o Huck e o Dória. Eu acho que o Dória ele tem problemas na classe política, mas ao mesmo tempo ele é político, né? E ele tem um governo do Estado na mão. Então eu também não acho que ele seja um cara que não possa dar um trabalho aí. Eu acho que vai ter uma guerra fratricida aí entre ambos e com Bolsonaro, etc. A verdade é que abriram o processo de 2022. Exatamente, é isso que a gente tinha que trazer. Mais 2 pontos aqui rapidamente, que a gente está há muito tempo já de novo falando de conjuntura, é o crescimento da economia, né? Hoje
anunciou que a economia cresceu o dobro do que se esperava. E aquela coisa, o dobro do que se esperava 2 meses atrás. E 1/5 do que se esperava em dezembro do ano passado. Né? De novo, assim, para mim, é nada. Um país como o Brasil crescer 1% ao ano é ridículo. Né? 1% ao ano é que a Alemanha cresce, que é um país resolvido. Né? O mínimo que o Brasil tinha que crescer ao ano era 4%. Quando fosse ruim, era 3%. E isso é um problema de modelo econômico, enfim, que a gente já conversou aqui antes. E eu acho que um outro e último dado relevante é que, finalmente, alguém achou o Queiroz, né? Alguém achou o Queiroz. E aí? Isso aí vai acontecer alguma coisa? A Polícia Federal vai indagá-lo? O processo está parado? O Queiroz não é um caso? O que significa essa história do Queiroz? Sinceramente, achou o Queiroz. Vamos dizer que o Queiroz seja chamado a depor. Ele vai falar o que já não se saiba? O processo dele está paralisado no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Cara. Pois é. É uma bobagem. Eu também acho que é uma bobagem essa coisa de... Pode dar trabalho ao Flávio adiante. Mas eles hoje nitidamente estão blindando o cara totalmente. Não. A entrevista da Sadi com o Moro anteontem, ela insistiu muito nessa tecla. E o Moro saiu com uma questão, uma desculpa interessante. Ele disse assim: nós aqui só cuidamos do institucional, o pessoal a gente não cuida. A gente não tem nada concreto. Esse é um outro dado relevante da semana, né, cara? A semana passada, a relação do Moro com o Bolsonaro estava muito ruim. E para mim, um rompimento do Bolsonaro com o Moro, eu acho que é uma coisa que vai acontecer. Tá datado, né? Tá datado, acontecerá, né? Ou vai acontecer, ou ele vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que não tem meio termo, sabe? Ou Nossa, vai quebrar... A recuada foi grande. Eu estou acompanhando pelos jornais, não estou tendo informante. A crise enorme. Os dois bateram de frente feio. Aí vem uma reunião dos dois à porta fechada. Isso, antes dessa coisa acontecer, o Bolsonaro sinaliza para a Polícia Federal. Faz a reunião com o presidente, vem ao Rio de Janeiro e reafirma a autoridade dele com o diretor-geral. Dá entrevista a Sadi e desce da sala do presidente, abraçado com o presidente, aplicando uma proposta, um projeto dele de combate à segurança, à violência no Brasil todo, com apoio do presidente. O presidente chama ele de patrimônio. Entendeu? Para você ver como é errático, né? E numa semana onde a Polícia Federal encerra um inquérito contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, enfim, um inquérito fortíssimo encaminhando ao Supremo, né? Eu acho que o Bolsonaro, dessa vez, ele agiu com inteligência, né? Porque ele tem a percepção que se ele rompe com o Moro, essa base um pouco amplificada do bolsonarismo, que sempre ficou na faixa dos 15%, que hoje é de 30%, ela cai brutalmente. Né? Então, acho que ele jogou direitinho. Gente, vamos para a segunda parte, aí, que a gente demorou acho que meia hora aí nisso, ou mais, que é o Brexit. Eu não vou falar... enfim, sobre a história toda do Brexit, da saída da Grã-Bretanha da União Europeia, porque realmente é uma coisa longa, mas essa semana, né, teve um fato relevante, que é o Boris Johnson, o novo primeiro-ministro, ter feito uma solicitação à rainha de prorrogar, criar como se fosse um segundo recesso no parlamento. Isso não é incomum. O que acontece? Nos meses de setembro e outubro, existem as convenções partidárias, né? É comum. Então, de vez em quando, o recesso acaba agora, dia 2 de setembro, o parlamento volta a funcionar,
E já houve casos no passado do primeiro-ministro pedir para a rainha 2 semanas, né, para acontecer nessas convenções, para ele apresentar o programa de governo dele, a rainha anunciar. Só que dessa vez ele pediu uma prorrogação de 5 semanas, porque a data para a rainha ir ao parlamento anunciar o programa de governo dela, que não é o dela, é o programa de governo dos conservadores, a rainha só lê, né, uma coisa pro forma, dos conservadores, que eu digo, do Boris Johnson. Dessa vez ele pediu para parar o parlamento vai retomar dia 2, vai parar dia 9 e só retoma depois de 14 de outubro. A diferença da rotina está no propósito. O propósito agora é exclusivamente atender a questão da separação. Sim, o que ele quer é o seguinte, ele sabe... Tudo agora é o propósito. Ele não tem maioria no parlamento, britânico para aprovar um Brexit... Saída negociada. Um Brexit sem negociação. Como eles falam, um hard Brexit. Ele não tem... O parlamento já deu... A Theresa May caiu por causa disso. Não porque ela queria, mas o acordo que ela propôs por 3 vezes e com algumas modificações ao longo do processo foi detonado 3 vezes, até que ela uma hora... Olha, nesse tema não tem maioria. Não tem maioria. Então, os que eram contra não veem sentido nenhum em aprovar um processo de transição. Porque o cara é contra, se eu sou contra, eu não vou ser a favor de aprovar. Eu sou contra a separação. Os que são a favor da separação, por sua vez, não conseguem entender como é que vão fazer o acordo. Uns são contra o acordo, outros não. Então, sobre esse tema específico, nenhum primeiro-ministro vai ter maioria ali. Porque é o seguinte, Jackson, o plebiscito de 2016 definiu o seguinte, a União Europeia, a Grã-Bretanha vai sair da União Europeia. Vai. Mas nunca foi dito que a Grã-Bretanha vai sair da União Europeia sem acordo, assim, de uma forma brutal, que implica em coisas até relacionadas a fornecimento de medicamento, de alimento, quase uma economia de guerra durante algumas semanas. Problema até dos residentes, Marcelo. Exatamente. Então, nunca foi dito isso. E o que acontece é o seguinte, a Theresa May tentou o tempo todo fazer uma negociação, só que a negociação que ela propôs, o acordo que ela propôs, nunca foi aceito pelo parlamento. Porque nunca tem maioria para nada. Para esse tema não existe maioria. Exatamente. E o Boris Johnson, ele se elegeu... Num plebiscito de 58-42, não é no parlamento que você vai ter maioria. Claro. Ela renunciou. E assim, a lógica é o seguinte, vamos sair da União Europeia para retomar a soberania do parlamento britânico. E o que ele faz é tirar a soberania do parlamento britânico e dá para ele mesmo. Né? E qual é a lógica? Entre nós, ele não tinha outra saída. Não sei. Ou ele ia ficar empurrando esse troço, porque chega no dia 31 de outubro, eu acho que a data é essa. É a data e meia. Ele tem que sair fora mesmo. Talvez ele não tivesse saída, mas eu acho que assim, a saída para ele, na minha opinião, a saída para ele era fazer a convocação de eleições gerais que vão dar legitimidade para ele, com um discurso duro de Brexit. Para ele, provavelmente, se ele faz eleições gerais, o Partido Conservador ele perde. Ele perde. Pois mas é diferente. Porque esses caras trabalham com pesquisa, Marcelo. Ele perde. Não, sim, mas a Theresa May perdeu. O problema é o seguinte, porque a Theresa May tinha uma postura um pouco mais suave de saída. Se ele for com uma postura dura... Uma diferença, Marcelo. A Theresa era contra. É um caminho extremamente tortuoso. Com uma postura muito institucional, e etc. Mas ela era contra. Então ela tinha um sentimento. Ele não. A posição dele está definida. Ele quer o rompimento de qualquer forma. Com acordo ou sem acordo. O discurso dele, Jackson, é que ele quer um acordo. E que você fazendo isso, você pode endurecer a posição e fortalece a posição dele de negociar com a União Europeia. Porque o grande problema é a fronteira com a Irlanda. Esse é o grande problema. Tá? Por isso até que o Partido Unionista, né, que é o que defende a união
da Irlanda do Norte, a Grã-Bretanha, apoiou ele nessa manobra. Foi o único partido que apoiou. Nem o Partido Conservador está rachado, porque é um atentado à democracia total. Assim, vamos calar o parlamento para eu poder tocar a vida sem ouvir o parlamento. Eu acho. Tem gente que pode gostar da ideia, mas vamos lá. Não, exatamente. É basicamente isso. Olha, eu vou fechar o parlamento durante um tempo porque não vai dar tempo do parlamento reagir nesse tema. Isso é absolutamente antidemocrático. Um regime parlamentarista. E a Grã-Bretanha não é um país de terceiro mundo, não é uma república das bananas. Pelo menos não era, né? Então, e a rainha, coitada, a rainha... É a rainha. Mas ela tem que fazer, né? O que a lei manda. Ela deve ter conversado com o constitucionalista e falou, olha, se ele está pedindo... Ministro é ele. Você vai ter que dar. E aí agora, mas na minha opinião, ele vai tomar um pau. Ele só antecipou o pau que ele vai tomar. E vai ser muito mais duro. Eu acho que semana que vem o parlamento britânico vai se juntar e vai ou aprovar uma lei impedindo ele de fazer um Brexit sem acordo, ou uma moção de censura onde ele cai. Ao que tudo indica, não há possibilidade, eu acho, dos dois, Marcelo. Primeiro, não há tempo legal para eles aprovarem uma lei, e também não há... a construção de um voto como esse é muito... não é uma construção fácil. Dá tempo. Em uma semana dá tempo de fazer isso, de fazer uma coisa dura, de uma moção de censura. Só se ele tiver uma maioria contra ele. Sim, e tem. Eu acho, aí tem que ter convicção disso, porque aquela casa não tem maioria no tema. Pois é, mas ele tem uma maioria de uma cadeira, Jackson. Isso me parece, ele tem uma maioria de uma cadeira juntando o Partido Unionista Irlandês do Norte e os conservadores. Só os conservadores estão divididos. Então, assim, você pega os conservadores que não querem uma saída dura, com quase todos os trabalhistas, porque o trabalhismo também está dividido em relação ao Brexit, mas quase a maioria é a favor. E você pega todo o Partido Unionista Escocês, o Partido Unionista não, o Partido Escocês, né, que prega a independência da Escócia, o partido o Simru, que prega uma maior independência do país de Gales, assim, politicamente ele está ferrado, cara. Ô, Marcelo, porque assim, se nós olharmos assim do ponto de vista racional, o que o Boris Johnson fez é completamente irracional. Para a tradição democrática deles, completamente irracional. Para mim só faz sentido a partir de uma fala da Angela Merkel na semana passada, meio que tentando acalmar os ânimos. Eu tenho a impressão que essa é uma jogada que ele faz para ele ganhar um pouquinho mais de tempo. A impressão que eu tenho. Porque assim, não faz sentido o que ele fez. Uma saída dura, você sabe que os efeitos que vai ter na Irlanda, os efeitos que vai ter na Escócia, isso vai gerar uma instabilidade naquela região, uma instabilidade muito ruim para a Europa, muito ruim para a Europa. Não se esqueça que tem ondas separatistas naquela região, que não se separaram para permanecer na União Europeia. Aí os ingleses definem sair, ou seja, tem uma complexidade ali monstruosa. Se acontece uma saída dura da União Europeia, a Escócia é questão de tempo. No outro mês faz um plebiscito e sai. Quero enfiar uma coisa aí só, rápido. Há uma diferença muito grande em sair abruptamente por decisão do parlamento e sair por decisão de um homem. Exato. Ele deve estar pesando isso com tranquilidade. Para mim, eu acho que isso é mais uma jogada e uma pressão junto o Rodrigo a ter razão. Eu acho que é mais um movimento junto a Angela Merkel e o Macron, dizer o seguinte, nos deem mais tempo. Não botem aquela cunha que eles botaram na Theresa May, porque primeiro que eu não sou Teresa, Boris Johnson é Boris Johnson, ele é um cara muito complexo. Eu tive com ele 2 oportunidades na véspera das Olimpíadas, ele é genial, digamos assim, pro bem ou pro mal. Uma figura bobo não é. Então, assim, penso eu que ali tem uma jogada que é para o público externo pagar mais tempo para fazer, enfim, uma saída mais negociada. Rodrigo, mas assim, a União Europeia, a posição da Alemanha é contra a saída
da Grã-Bretanha. A França está adorando. Os franceses estão adorando que a Grã-Bretanha vai sair. Marcelo, mas os efeitos da Alemanha não. Agora, eles, se ficar prorrogando ad eterno, eu duvido que a União Europeia vai dar uma dura. Ou vocês saem duro, ou saem mole, em tanto tempo, eles não vão fazer isso. Marcelo, vou retomar... pedir uma nova prorrogação, eles vão ficar dando a prorrogação. Marcelo, tem um efeito da geopolítica muito forte ali. Veja bem, nós temos uma onda separatista na Espanha, nós temos essa costela deles ali na Escócia. Ou seja, o jogo da geopolítica, ele ganha uma outra relevância numa saída dura. Tem outra relevância. E essa instabilidade naquela região ali, ninguém quer essa instabilidade. Os franceses podem comemorar. Agora, quem pilota ali sabe que, dependendo como acontecer ali... Porque, vamos lá, a Catalunha é um exemplo disso. Ninguém reconhece a Catalunha, perfeito? Num movimento separatista, por exemplo, da Escócia, haverá alguém de reconhecer a Catalunha. Claro. Ou seja, isso tem um efeito dominó na região... Mais ou menos. É extremamente complexo. Mais ou menos. Eu acho que são diferentes. A Escócia sair para querer se unir à União Europeia vai ter um abraço, um acolhimento da Alemanha e da França, que é quem manda. A Catalunha querer sair vai ter claramente uma sinalização da Alemanha e da União Europeia que aqui não. Vocês saem, mas vocês não entram na União Europeia. E aí a Catalunha não sai. Porque Mas o pau que bate no Chico bate no Francisco, pode ter o reconhecimento dos ingleses. Mais ou menos, cara. Assim, mais ou menos. O que aconteceu... É muita instabilidade. Muita instabilidade. O importante é complexo. É importante para a gente, para eu tentar organizar o raciocínio aqui. É complexo. Segundo, aí temos uma posição clara do Rodrigo, de que isso é uma estratégia. Isso não é uma decisão final, é uma estratégia do Boris Johnson ganhar tempo, ou não é uma estratégia e ele está indo para o tudo ou nada. Eu prefiro muito a questão estratégica. É uma estratégia, Jackson. É uma estratégia de não tomar um não, porque a grande promessa dele é o seguinte: eu vou sair dia 31 de outubro, com acordo ou sem acordo. Ele quer cumprir isso. Ele sabe que se o parlamento funcionasse, ele não ia conseguir sair com acordo ou sem acordo até o dia 31. Então, há uma estratégia. A questão é a seguinte, você colocou bem, ele teria outra alternativa? Eu acho que tem. Eu acho que ele teria outra alternativa. Ele está indo para um movimento muito radical, que é, como eu disse, completamente contra a tradição democrática da Grã-Bretanha. O que vocês acham que aconteceria se os ingleses foram chamados para falar de novo? Cara, aí que tá. O maior líder da Grã-Bretanha nos últimos anos, né, junto com a Margaret Thatcher, que eu daria o mesmo tamanho, é o Tony Blair. O Tony Blair, desde o início, falou o seguinte: tem que fazer um novo plebiscito, e não um novo plebiscito para falar se vai sair ou não vai sair da União Europeia, para falar o seguinte: olha, vamos gastar o tempo que for necessário para fazer um acordo bom ou vamos sair duramente? Faz sentido. Entendeu? Assim, porque eu te garanto, se você Já fizer... Já que a gente não chega à conclusão, chama o povo. É lógico. Se o parlamento não consegue costurar um acordo, vamos perguntar para o povo. E vamos dar legitimidade para o parlamento. Mais ou menos. Bem mais ou menos. Chamar o povo a todo momento para decidir as coisas nem sempre é democrático. Não. Mas nesse caso específico. Nesse caso, Rodrigo. Eu acho que eles deveriam fazer um novo plebiscito. Sim, minha opinião, eles deveriam recolocar o assunto, à mesa, porque é um assunto que não é um assunto muito complexo, mexe com a vida das pessoas, com o futuro da Europa. Isso, enfim, eu acho que o posicionamento deles hoje seria inverso. Eu acho que a não saída do bloco, eu acho que hoje ganharia de uma forma assim, não folgada, mas com uma boa margem, muito mais do que foi a derrota. Eu não sei nem se ganharia a permanência no bloco. Te confesso que não sei. Mas, com certeza, sair litigiosamente perderia. Sair sem acordo, perderia. Só que o Boris Johnson não pode fazer isso, porque se ele fizer o novo plebiscito, ele perde toda a base dele do Partido Conservador, que está mais à direita. Ele perde a essência dele. Então, cara...
Assim, ele nunca foi uma sumidade no partido, né? Ele nunca foi uma sumidade no Partido Conservador. Eu acho que eu acho que vão ter consequências muito ruins para ele, esse movimento. Eu acho que ele tinha outra alternativa e ele foi para uma alternativa pouco democrática, ganhar no tapetão com a rainha e, cara, eu acho que não é bem assim que a banda toca na Grã-Bretanha, né? Bom, vamos sair do Reino Unido e ir para Porto Alegre, Rodrigo? Vamos, de eleições de 2020. Matei a minha saudade de Porto Alegre nos últimos dias, conversando com uma porção de amigos de todos os lados. O atual prefeito, o Marquesan, que foi eleito no segundo turno contra o Sebastião Melo, do PMDB, há quase 3 anos e pouco mais de 3 anos atrás, ele foi eleito com mais de 60%. É filho do velho Marquesan. Ele Sumiu. Rodrigo congelou. Congelou. Vamos esperar aí. Porto Alegre. Então, essa semana eu tive a oportunidade de matar a saudade, conversei com uma porção de amigos de Porto Alegre para tentar passar a vocês um pouco o cenário das eleições para o próximo ano. O atual prefeito, o Nelson Marquesan, é um prefeito que tem uma popularidade, digamos assim, o Marcelo, se você fosse publicitário, você, Jackson, fosse estrategista da campanha dele, talvez vocês teriam aí o maior desafio da carreira de cada um de vocês. Ele tem quase 80% de rejeição ao seu governo. Né? Tá pior que o Crivella. Pior que o Crivella. Só para vocês terem noção do perfil do Marquesan, no primeiro ano de governo, 18 pessoas do primeiro escalão pediram para ir embora. Que isso? Né? 18. Gente, primeiro ano de governo. Mas veja bem, ao que tudo indica, nós vamos ter aqui um flashback da eleição passada. Ele ganhou a eleição do Sebastião Melo, que é um vereador com uma história bacana, a história do velho MDB lá em Porto Alegre. O Sebastião era o vice do Fortunati, não sei se federal, prefeito de Porto Alegre, tem uma longa trajetória na esquerda, em especial no PT, mas estava à época no PDT, né? O Sebastião era o vice dele, e o Sebastião Melo perdeu a eleição no segundo turno para o Nelson Marquesan. O Marquesan era um deputado federal, tinha todo aquele discurso de renovação, enfim, e fez uma campanha meio que meteórica em 2016. Aí vocês vão me dizer, o Sebastião Melo está eleito? Não, não está eleito. Né? Há uma reconfiguração nesse último percurso e que tem muito a ver com a esquerda. E aí é um detalhe que eu trago aqui para vocês. O que é a esquerda? A esquerda tem uma tradição muito forte em Porto Alegre. Né? Embora no governo do estado nós não tenhamos uma tradição de reeleição, na capital nós temos uma tradição de reeleição. Né? Ou seja, o PT governou por um longo período ali, o Fortunati também ficou 2 mandatos. Né? O Nelson Marquesan seria talvez o primeiro prefeito não reeleito. Fortunati é gente boa pra caramba. Desde o Instituto da Reeleição, em Porto Alegre. Né? A grande... Oi? O Fortunati é gente boa, eu conheci ele. Não tô ouvindo. Oi? Tá me ouvindo? Não, o Fortunati é um querido. Gente boa pra caramba. Tô ouvindo agora o dado que tem, Marcelo, e aí... O dado que tem, e aí é uma incógnita, é o que a Manuela Dávila fará. Né? Nós estamos partindo para uma eleição que, ao que tudo indica, são 3 players. Né? Um player, que é ali o Nelson Marquesan, que representa essa direita conservadora. O Melo, uma tradição democrática, que representa um centro. E a esquerda, que tem uma tradição muito forte em Porto Alegre, por ter governado o Olívio Dutra, Tarso Genro, até o próprio Fortunati, depois o próprio Raul Ponte, ou seja. Qual é a impressão que se tem? A Manuela, ao que tudo indica, está observando o cenário para ver até onde ainda há uma fadiga na pessoa dela. A Manuela saiu muito machucada das eleições presidenciais. Né? E a Manuela, esse antipetismo, a ela foi colado em Porto Alegre. Né? É bom lembrar que numa eleição retrasada, onde a Manuela disputou, ela fez uma aliança, por exemplo, com o Cidadania, uma aliança ao centro, numa disputa com o PT. E ao que tudo indica, ela não terá essa aliança ao centro, terá que fazer uma aliança meio que pura à esquerda. O que se discute no PT é a possibilidade que aí coloca a candidatura do Manuel numa outra condição,
é de colocar o Olívio Dutra como vice dela. O Olívio Dutra é tido como uma pessoa inconteste no meio político e na sociedade, ou seja, da direita ou da esquerda, qualquer pecha de corrupção, que é um tema que está indexado ao petismo ainda, não cola com o Olívio Dutra, né? O Olívio Dutra foi 2 vezes prefeito, foi 1 vez governador, é uma pessoa que mora no mesmo apartamento desde então, ele mora ali na Farrapos, em cima da agência bancária, onde ele começou a trabalhar no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, onde ele se aposentou. É um sujeito que vai para as reuniões no centro, ele vai de ônibus, e ele passa as férias dele na colônia de férias do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, tem uma imagem extraordinária. Por que não ele na cabeça? O que se fala é que... Aí tem o aspecto da renovação também, né? E aí tem a crise da esquerda em cima do petismo, que acha que o PT quer hegemonizar sempre. E o PT sempre teve os mesmos candidatos em Porto Alegre, Jackson. Sempre foi o Olívio Dutra, Maria do Rosário, Tarso Genro, né? E o Raul ali. Então, assim, é o momento também do PT fazer um gesto, a esquerda fazer um gesto ao PCdoB e aglutinar numa outra candidatura. Agora, o que me passaram é que a Manuela ainda está refletindo se ela tem disposição pessoal, primeiro, pessoal, de colocar o nome dela à disposição, e segundo, se consegue fazer um arco de alianças que coloque, enfim, que consiga combater o antipetismo. Não se esqueça que o antipetismo ele começa a ser engendrado, tal como nós conhecemos nas últimas eleições, ele começa em Porto Alegre, né? Ou seja, ele começa lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, tem toda uma história de um antipetismo em torno de 40% de um eleitorado que estigmatizou o PT ao longo dos anos. Mas não é que estigmatizar nesse lado da corrupção. É coisa de gaúcho, briga gremista e colorado. É briga de... O cenário político lá, se a Manuela não for candidata, nós temos uma eleição entre Melo e Marquesan, né? E não vai ser uma eleição fácil para o Melo. Quem acha que, muito embora o Marquesan esteja, enfim, com índices muito baixos de aprovação, tem um tempo muito grande ainda para ele recuperar numa cidade, que é uma cidade de 1,5 milhão de eleitores, não é uma grande cidade. Eu acho, assim, falando um pouco, eu dei uma lida A incógnita está na esquerda. Eu acho, assim, se forem esses 3 aí, o Sebastião Melo, o Marquesan e a Manuela, o Sebastião Melo ganha. O Sebastião Melo ganha. Ele vai ao segundo turno com a Manuela e ganha dela. Se for o Olívio Dutra, como disse o Jackson, Rodrigo? Rodrigo caiu. Rodrigo caiu. Oi, Rodrigo. De novo? Eu estou ouvindo. Voltou. Se for o Olívio Dutra... Eu estou ouvindo. O que eu falei é o seguinte, se forem os 3... Tá me ouvindo, Rodrigo? Se forem os 3, Manuela, Marquesan, perfeitamente. Manuela, Marquesan e Sebastião Melo, eu acho que Sebastião Melo ganha. Porque ele vai ser... ele vai começar já começa acima do Marquesan e vai ter um voto útil dos eleitores do Marquesan em cima dele, que ele ganha da Manuela mais fácil do que o Marquesan. É um pouco do que aconteceu nas últimas 2 semanas a favor do Jair Bolsonaro na eleição passada. O que eu acho, e aí é uma visão muito própria minha, é que é um erro do PT bancar uma candidatura da Manuela. Eu acho que se o PT lançasse o Olívio Dutra, aí sim poderia ter um segundo turno do Olívio Dutra com o Sebastião Melo, e o Olívio Dutra podia dar um trabalho. E mais, além da discussão da eleição em si de Porto Alegre, eu acho que uma coisa mais nacional. O PT tem que ir para o centro. Se o PT, politicamente, em termos políticos e em termos de costumes. Em termos de economia, eu acho que não, pelo contrário. Acho que economicamente o PT tem que radicalizar, tem que... o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren, que são candidatos do Partido Democrata Americano, estão à esquerda do PT do ponto de vista econômico. Mas do ponto de vista político, eu acho muito ruim para a imagem do PT essas alianças
com o PCdoB e com o PSOL. Muito ruim. Porque joga de novo o PT mais à esquerda. Joga de novo o PT as pautas identitárias do PSOL. Joga de novo o PT com a marca do comunismo, da foice e do martelo, que machuca. Afasta mais do que atrai. Então, pensando em 2022, eu acho que essas alianças do PT com o PSOL e com o PCdoB são muito ruins para a imagem para 2022. Com o PSB é o inverso. Eu acho que uma aliança com o PSB, procurar alianças com o PSB no Brasil inteiro em 2020 seria muito saudável para uma campanha em 2022 do PT. Com o PSOL e com o PCdoB eu acho um desastre. Agora, especificamente a figura do Olívio Dutra, e falando especificamente de Porto Alegre, eu acho que ele é um cara que pode ameaçar o Sebastião Melo. A Manuela eu não vejo, por maior que seja o arco de alianças, etc. Mas o Olívio não tem... O Olívio não tem disposição. Rodrigo, quais são os elementos que sacrificam a candidatura do Marquesan? Primeiro que ele criou uma crise com a Câmara de Vereadores, a base parlamentar dele... Ele foi o impeachment, mas passou, né? Ele quase foi vítima, né? Ou seja, os 2 primeiros anos de governo dele foi um governo completamente errático, ele brigou com todo mundo, com toda a classe política, brigou com os empresários... É uma figura muito autoritária, né? Arrogante. Uma tragédia. Uma tragédia. Ô Marcelo, eu queria só pegar um gancho que você falou sobre o movimento da esquerda. Eu me lembro da eleição de 98, quando o Fernando Henrique Cardoso foi reeleito e colocou a esquerda. Não vamos esquecer que a esquerda se unificou em 98 para ganhar aquela eleição, era Lula e Brizola, né? E a ressaca foi muito grande em 98, mas muito grande. O que a esquerda fez nos anos 2000? Ela se reagrupou. E qual foi o saldo político das eleições municipais de 2000? A esquerda, de uma maneira geral, ganhou capitais importantes. Ganhou Porto Alegre, ganhou São Paulo, ganhou Belo Horizonte. Então, assim, eu parto do pressuposto... Mas não foi a esquerda. Foi o PT. Calma, vou chegar lá. Eu parto do pressuposto que a esquerda, onde o PT hegemoniza, que é o PT que hegemoniza, o PT que é a força política da esquerda. Né? O PSOL é um partido que existe no Rio de Janeiro. Fora do Rio de Janeiro não existe em lugar nenhum. Desculpa, quem é PSOL? PSOL não é nada. Tem alguma coisa em Porto Alegre, alguma coisa no Rio de Janeiro. Eu acho que a esquerda deveria se reagrupar, sim, né, para preparar o campo para 2022, como foi feito nos anos 2000, que resultou na eleição do Lula em 2002. Não estou dizendo que a esquerda deveria repetir a mesma coisa, não. Mas eu acho que a esquerda deveria se reagrupar e mais. Eu acho que ela deveria, isso eu te falei para um monte de pessoas ficam bravas comigo, muitos amigos da esquerda, eu acho que a esquerda deveria financiar politicamente o reagrupamento do centro. Porque enquanto não houver um novo centro político no país, a esquerda perde muito. Então, assim, não, mas aí tá, no ponto de vista tático, eu acho que esse agrupamento à esquerda é importante e deveria, em alguns lugares, financiar um centro político. Então, assim, mas aí tá, Rodrigo. Porque essa eleição só para finalizar, essa eleição é uma eleição de passagem. É uma eleição literalmente de passagem. É uma eleição onde coligações proporcionais, não tem uma série de questões. E 2022, como o Jacques já colocou, e nós aqui já concordamos, 2022 já está na timeline, já está acontecendo. Então, assim, o jogo é para 2022. Pelo menos assim eu penso. Eu acho que a esquerda tem que se reagrupar. Acho que está correto o movimento de reagrupar. Eu discordo. Eu acho que a esquerda que tem que se reagrupar... O que acontece é o seguinte, hoje o centro político está ocupado pela direita liberal. Hoje você pode ter o Luciano Huck ou o Dória falando que eu sou o centro. A minha direita está o Jair Bolsonaro e a minha esquerda está o PT e seus radicais do PSOL e PCdoB, etc. Né? E o Ciro Gomes com uma cunhazinha ali que também não vai mudar a realidade. Então, assim, o PT deixar o eleitor médio brasileiro de bandeja
para a direita liberal é um erro bizarro, para falar o mínimo. Mas esse eleitor está Marcelo, esse eleitor está divorciado. Rodrigo, deixa eu só concluir. E esse erro é o seguinte: quanto mais o PT colar sua imagem ao PCdoB e ao PSOL, eu não estou falando que não tem que ter aliança política com o PCdoB, porque o PCdoB é um aliado histórico do PT. Agora, dar protagonismo, chapa encabeçada pelo PCdoB com PT de vice ou vice-versa, é um desastre. E o PSOL... A questão é que o PT não tem ninguém a não ser Lula, cara. E o PSOL... Só concluir. E o PSOL é um partido que saiu do PT. É uma dissidência do PT. O PSOL... Mas o Rodrigo tem razão. O PSOL só existe no Rio de Janeiro por causa do Freixo. Mas o problema é que o PSOL, Jackson, assim... E eu fiz pesquisa no Brasil inteiro. O PSOL tem a imagem da pauta identitária. Isso é ruim para o PT. Assim como o PCdoB tem a palavra comunista. É um problema histórico, linguístico. Quem será o candidato do PT? O PT vem insistindo, Marcelo, nessa questão do Lula e não abre mão disso de forma nenhuma. Quando a gente analisa, por exemplo, vocês discutiram a pesquisa Bolsonaro ali. Quando você analisa assim, Bolsonaro está perdendo substância. Ótimo. Mas vai para onde esse povo? Ele vai para onde? Aí você chega numa situação seguinte, não tem nada do outro lado, ele volta. Porque se continuar esse quadro que está aí, o PT insiste. Ele volta. Ele volta, porque ele veio para o Bolsonaro por um motivo. Ser contra o PT, Lula, corrupção, cacete a quatro. Se não nasceu alternativa diferente, e se continuar a alternativa PT, com Lula, com Haddad visitando Lula na cadeia, com Claes Hoffmann de presidente, esse quadro ele vai e volta. Ou ele vai para a abstenção, ou ele volta para o Bolsonaro. Eu discordo. Assim... O grande problema da esquerda é que a esquerda não cria nomes, não cria lideranças para enfrentar o embate. Marcelo, eu discordo. Entendeu? Eu discordo totalmente de vocês. Eu acho que é o seguinte: o PT já era foi em 2018, depois de toda a porradaria, com Lula preso, 5 anos de Lava Jato, sem ter um governo indo para o buraco, como é o caso do Bolsonaro, etc., o PT conseguiu ir para o segundo turno. Um paulista, professor, ligado ou identificado com pautas identitárias, conseguiu ir para o segundo turno. Então, assim, o Lula é o passaporte do PT para ir para o segundo turno. O Lula sendo candidato ou o Lula apoiando quem quer que seja. Ponto. Só que ir para o segundo turno não é ganhar a eleição. Para ganhar a eleição, aí que eu vou chegar. Para ganhar a eleição, o PT tem que se aproximar do eleitor médio, do eleitorado médio. Ele não vai se aproximar do eleitorado médio fazendo alianças com o PSOL. Ele não vai se aproximar do eleitorado médio fazendo alianças com o PCdoB. Ele vai se aproximar do eleitorado médio fazendo aliança com o PSB, por exemplo. Ô, né? Marcelo, o problema é que o PDT tem uma candidatura que está colocada que é até a sobrevivência do partido. Então, assim, eu acho que esse movimento do PT deveria buscar ou figuras antigas para marcar posição, para as pessoas lembrarem da imagem do PT. Porque é o seguinte, você falou uma coisa, Jackson, que o eleitor foi lá, não gostou, vai ver que não tem alternativa, vai voltar. Isso, eu não consigo enxergar isso. Mas não tem gente, cara. Não tem gente. O que fez... Aí você diz o seguinte, eu vou só ponderar. Só ponderar um pouquinho. Você diz o seguinte, o Lula, com tudo isso, preso, cacete, com o Haddad, o professor, foram para o segundo turno. Mas quem era o adversário? Não tinha adversário, cara. Não tinha adversário. Tinha o ministro da Fazenda, tinha... Esses caras desapareceram, eles desapareceram da tela. Mas sim, cara, mas o que eu estou te falando é o seguinte, o problema hoje é o seguinte, o PT hoje está... Se fizesse uma eu vou te dar um exemplo. O Moro não é um cara da política. Moro não é um cara da política. Só um minuto. Moro não é um cara da política. Moro ontem deu uma entrevista muito interessante a Sadia, que era bom a gente... Se vocês não viram, eu sugiro ouvir até a minha sugestão para hoje.
A questão é o seguinte, tem um determinado momento que ele trata da eleição passada. Aí sabe o que ele diz? Ele diz assim, todos os candidatos ficaram em cima do muro com relação à corrupção. Teve um que assumiu um presidiário, ele dizendo, teve um que assumiu um presidiário. E os outros, na discussão da corrupção, do MDB, ficaram todos em cima do muro. O único que teve posição concreta foi o Jair Bolsonaro. Então, todos os outros candidatos, a despeito de serem bons candidatos e tal, não se posicionaram. Eles não tiveram posição, eles ficaram confusos. Ficou todo mundo igual e todo mundo defendendo a mesma coisa. A minha questão é o seguinte, eu acho que a esquerda é muito forte, tem dúvida. O PT é muito forte, não tem dúvida, mas não tem cabeça. Não, mas o que fez o Bolsonaro, o Bolsonaro ganhar a eleição em 2018 foi um eleitorado que votava no Lula e na Dilma em todas as últimas eleições, que é o eleitorado pobre do Sudeste. Esse eleitorado pobre do Sudeste, ao contrário do que se fala por aí, não votou no Bolsonaro por causa do discurso da corrupção. Até tem uma revolta, o anti-establishment, etc, etc. E assim, me desculpa, Jackson, a análise política do Moro, para mim, é a mesma coisa que nada. O Moro não estou fazendo análise política, eu estou dizendo o sentimento de um cara, que é eleitor. Sim, mas se ele entendesse, ele não está nem ministro. Ele então, não é, assim, mas eu não estou falando dele como um cientista político, eu estou falando a você o sentimento de um eleitor. O eleitor tem esse sentimento. Ele tem esse sentimento. É o seguinte, ele foi para o Bolsonaro por uma razão. Aí cada um pode dizer uma. Uma das razões foi que o PT não tinha competitividade. Foram 3 razões. A corrupção... Deixa eu falar. Eu posso falar. A religiosa, Deus e tal. E, por último, a segurança. Então, esse eleitor pobre do Sudeste votou no Bolsonaro por conta de um conjunto dessas coisas. Se o PT continuar não indo, né, ou indo mais à esquerda no campo dos costumes e na política, esse eleitor não vai ser dele. Vai para acabar indo para um Huck, para um Dória. Se o PT tiver uma posição mais centrista na política, uma posição mais centrista nos costumes e jogar o Ciro Gomes à esquerda dele, o PT fica muito forte para ganhar a eleição em 2022. É a minha opinião. Rodrigo. Não, primeiro é o seguinte, é que a gente está... Vou invocar meu lugar de fala no petismo, né? Afinal, mais de 20 anos eu fiquei ali dentro, conheço um pouco a casa e vou arvorar e dizer que conheço um pouco mais do que vocês. O problema do voto petista é que tem um divórcio. Há um divórcio nos grandes centros urbanos do país com o petismo. Tem um livro do Albert Hirschman, que é Voz e Lealdade, que ele compara o consumidor com a democracia e os comportamentos da política. Há uma fadiga no petismo, Marcelo, e não tem jeito. E tem um divórcio nos grandes centros urbanos. Você pega Rio, você pega São Paulo e você pega Belo Horizonte. Os 3 maiores colégios eleitorais que definem a eleição presidencial. Não é isso? Define ou não define? Eleição presidencial. Me diga qual candidato competitivo o PT tem em qualquer uma dessas cidades. Competitivo. Nem. Mas aí... Não, calma. Eu estou fazendo escolástico. Eu perguntei. Não tem nenhum. Qual é o movimento correto que deveria fazer? Se eu não tenho candidato competitivo, e ninguém aqui disputa política que não seja para governar, a gente quer o quê? Ganhar a eleição. Porque senão é demarcação de... Me ouve? Senão é demarcação de posição. Demarcação de posição é algo que no PT não existe mais. O PT é um partido pragmático, é um partido de poder. Quem gosta de demarcar é o PSOL. No petismo isso não existe. Um partido que administrou e governou um país por 12 anos, primeiro, ele não pode se dar o luxo de demarcar, e 2, as suas tradições internas não se movimentam para demarcar. Não é mais dessa... O PT não pertence a essa tradição da demarcação. Demarcou quase a vida toda. Demarcou. Depois que ganhou a presidência, acabou com essa história de demarcação. Né? Bem, então o que seria o correto? Se é uma transição para 2022, e temos acordo porque o Bolsonaro antecipou as eleições, né, e há um conjunto de fatores que façam que a eleição de 2022, cada vez ela se aproxime, antecipe isso, o que a esquerda deveria fazer? A esquerda deveria fazer um movimento muito claro. Primeiro, se
reagrupar. Ela precisa se reagrupar. Porque ela não pode entrar dividida numa eleição presidencial. Ela tem que se reagrupar. Segundo movimento que ela deveria fazer, deveria financiar o centro. Acontece que o centro não quer a esquerda neste momento. Porque a esquerda não tem... O que é o centro? Vou dar exemplo do ponto de vista de agremiação, não do ponto de vista de Norberto Bobbio, no ponto de vista da filosofia política. O centro, o que é um lugar? O centro é um lugar pendular. É o ponto G da política. É onde os extremos convergem para ganhar uma eleição, não é isso? Mas o que é o centro? Aqui. Você falou... Hoje, aí que está. O centro hoje, que é representado por esses partidos políticos, por aquilo que alguns gostam de falar da velha política, eu acho uma baboseira isso, eles não querem a esquerda. Porque a esquerda hoje não tem o que oferecer. Porque alguns temas ainda estão indexados à esquerda. É isso que eu estou dizendo. O petismo, a esquerda deveria trabalhar neste momento a desindexação de alguns temas que são caros. Quais temas são... Calma. Quais temas são caros que a esquerda deveria fazer? Primeiro tema. A esquerda deveria renovar. É um absurdo o Olívio Dutra ser candidato a prefeito de Porto Alegre. Foi em 1989. Como um partido de 32 anos não tem capacidade de apresentar algo novo. Absurdo. Então, assim, o PT deveria ser... A esquerda deveria se reapresentar. A postura na Manuela é uma reapresentação da esquerda. É reorganizar isso. E dialogar ao centro é tentar, a partir dessas pessoas que não estão indexadas a esses temas, macro, corrupção, etc., tentar convergir num diálogo ao centro. Num diálogo com o PTB, num diálogo com o PSD, num diálogo com o PRB. Esse deveria ser o movimento ordinário. Acontece que nós temos um problema. O PT e a esquerda têm um problema, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca deixou absolutamente ninguém crescer ao entorno dele. Ninguém. Não é por menos que, enfim, essa semana agora eu conversei com um monte de amigos petistas. Esse aí é o problema, Marcelo. Todos indignados que o Lula simplesmente colocou o futuro do PT, que deveria se reapresentar nas eleições, botando a Gleisi para presidir o partido, que ela representa tudo aquilo que o PT não precisa para o próximo momento. Tudo aquilo que não precisa. A imagem dela representa a derrota do último período. Então, assim, todo mundo muito puto, né? Assim, mas muito puto. Não, assim, ó, goela, fecha a boca porque o Lula manda. Então, assim, eu acho que a esquerda seria mais inteligente, o petismo seria mais inteligente, porque ele detém a hegemonia deste campo, se ele fizesse as concessões. E espero que Porto Alegre eles possam fazer essa concessão. Bom, vamos pro... Eu discordo, ninguém me convenceu. Para mim, o Lula continua sendo o grande ativo do PT. Mas não disse nada ao contrário. Ele coloca... Não falei nada disso. Concordo, é o meu problema. Você falou que o Lula é o que não deixa o PT ganhar a eleição. Eu acho o contrário. Eu acho que o Lula é que leva o PT... Mas eu não falei isso, Marcelo. Então, mas o que você falou? Que foi um grande erro, porque o PT é um partido que tem um dono... O Lula tem um problema seguinte, o Lula tem um DNA que não permite a renovação, a não ser a renovação aquela que diga diretamente, seja benéfica aos interesses pessoais dele. Sempre foi assim, Marcelo. Só que é o seguinte, Marcelo, o momento político é outro. Eu vou te dar duas pessoas que poderiam ter alçado o voo e que hoje colocaria a esquerda no outro patamar. Um é o meu amigo Tarso Genro. Em todos os momentos que o Tarso tentou, o Lula via assim, bota para fora. Outro é o Jacques Wagner. Isso! Outro é o Jacques Wagner. Outro eu poderia dizer o próprio Rui Costa. Ou seja, mas Marcelo, é materialidade, isso é dado concreto. As pessoas falam internamente. Materialidade aqui, o PT foi para o segundo turno depois daquele tsunami que foi em 2016. Conseguiu Marcelo, esse é um ativo. Deixa eu só falar, você falou a beça. Esse é um ativo que o PT não pode abrir mão. E o Lula coloca... Mas ninguém está dizendo para abrir mão. Só um instantinho. E o Lula coloca a Gleisi, ou apoia a reeleição da Gleisi, a CNB, que é a corrente impõe. majoritária, apoia a eleição da Gleisi por uma razão simples. Vai de novo para a eleição com o cara preso? Por uma razão simples. O Lula confia mais na Gleisi do que nessas pessoas. Sim, mas a pergunta é, vai de novo para a eleição com o cara preso? E a Gleisi sabe que... E o Lula sabe que o lulismo e o petismo nunca tiveram tão juntos quanto agora. Isso tem prós e contras. O que é o pró? O lulismo e o petismo estarem tão juntos foi graças a Gleisi, muito mais do que qualquer outro,
graças a Deus que o lulismo e o petismo estão tão juntos, e levam o PT para o segundo turno. O problema, que eu repito aquilo que eu falei, o PT é um partido que, até vendo o desastre que está sendo o governo Bolsonaro, ele está claramente no segundo turno. Se o Lula puder concorrer ou não, desde que o Lula continue sendo a figura-chave dentro do PT. Agora você vai me falar, mas isso prejudica o PT no segundo turno. Sim, porém, há caminhos para evitar isso. Qual é o caminho, na minha opinião? É você ter o Lula como figura central, continuar o Lula como figura central, mas procurar fazer aliança de centro-esquerda. O PSOL, fazer uma grande frente de esquerda. Quantos votos o PSOL e o PCdoB tem no Brasil, gente? É muito melhor você ter um Glauber Braga como candidato, dando paulada em Bolsonaro, em Luciano Huck, etc., do que você ter o PSOL dentro da tua chapa. É muito melhor você ter um Flávio Dino também, com a sua elegância e inteligência, dando paulada em todo mundo, do que ter dentro do partido, do que ter dentro do partido, eu não diria, mas assim, tendo como vice. Porque as imagens, assim, para quem faz pesquisa e ouve as pessoas, assim, a imagem, você colar a foice e o martelo, por que o Bolsonaro falou da foice e do martelo na live? Ele não é bobo, ele sabe disso. Então, assim, você colar essas imagens que são de partidos que estão à esquerda do PT no PT, aí sim, aí você tira a chance do PT ganhar a eleição no segundo turno. Mas abrir mão do Lula é uma... Ninguém está abrindo mão do Lula, não. Ninguém abriu mão do Lula. No segundo turno. E o Lula sabe que ele vai continuar tendo esse poder. E a Gleice sabe tendo ela como presidente. É simples assim. Agora, se ficar nessa coisa de vamos apoiar... Pelo contrário, assim, não tem chance em Porto Alegre, não tem chance, aliás, acho até que tem em Porto Alegre, não tem chance no Rio, uma Benedita da Silva, não tem chance em Belo Horizonte, mas marca uma posição. O Patrus é um cara que marca. A Benedita marca, quer dizer, você aproxima o PT do eleitor médio, do eleitor cristão, do eleitor conservador. O Patrus é um cara que milita no movimento católico a vida toda. A Benedita é evangélica. O Olívio é o velho, mas é o velho honesto, que era o PT antigo. Então, são essas as marcas que o PT tem que resgatar e não ir numa modernidade de partidos que estão à esquerda dele. É a minha opinião. Beleza? Beleza. Bom, craque Pereba. Quem começa? Pereba. Vamos lá. Pereba é o ministro do Meio Ambiente. Por uma razão, além de outras. Como é que o cara, numa confusão dessa, vai ao Roda Viva para ficar o tempo todo sendo questionado sobre as posições que o chefe assume publicamente e são desconfortáveis? Isso é Pereba tranquilo. Foi tão ruim que o cara andou se internando depois do Roda Viva. Esse é o Pereba. E o craque, Jackson? O craque, cara, o craque eu continuo com a posição que eu já fiz, foi a primeira vez e faço a segunda agora, que é o Rodrigo. Continuo com ele. O Rodrigo Maia. Apesar de todas as dificuldades, é quem tem conduzido esse país no rumo certo a partir do Congresso Nacional, com equilíbrio, com decisão, determinação. Essa semana não andou na tela, a não ser pela questão da Polícia Federal e tal, que eu acho que aquilo foi uma vingança com relação à lei de abuso de autoridade. E aí foram para dentro dele do César Maia em razão de uma vingança, para dar um recado, porque não querem aprovar essa lei de abuso de autoridade. Mas eu acho que ele continua com equilíbrio e mesmo nessa situação ele reagiu muito bem. Rodrigão. Poxa, o Jackson roubou meu voto hoje, hein, Jackson? Eu vou falar do Rodrigo Maia, porque o que o Rodrigo Maia passou essa semana com o relatório da Polícia Federal não foi fácil. O relatório da Polícia Federal é fortíssimo contra o Rodrigo. Atinge não só ele, como atinge o pai também. Ou seja, dia
o Sérgio Moro, ou seja, teve aquele incidente lá no Supremo, ou seja, ele para mim é o craque da semana. Ele tinha tudo para incendiar o Congresso essa semana, ele não fez. Ele tem sido a figura mais racional do país, ele tem sido assim, ele tem sido a estabilidade democrática do país se deve sobretudo ao Rodrigo. Então assim, um craque, né? O cara, o que aconteceu essa semana com ele, simplesmente ele não mexia a sobrancelha, é extraordinário. O Pereba da semana é o Macron, né? É o Macron. Quando ele levanta a bola para os generais, querendo dizer que a Amazônia, enfim, muito embora o Marcelo diga que é um recorte, mas a imprensa brasileira toda deu, enfim, com o Macron dizendo que a Amazônia deveria ser algo, enfim, de cuidado internacional, etc, etc. Então, Pereba. Beleza. Eu não vou acompanhar o voto de vocês no Rodrigo, mas eu concordo. Eu acho que o Rodrigo é o único cara que está conseguindo aprovar tudo que quer. Então, nesse aspecto, ele é o craque. Toda a pauta econômica ele consegue aprovar no Congresso, a pauta que ele acha que é a melhor para o país. Ainda recebe cartinha do Lula, né? Agradecimento. Mas eu já votei no Rodrigo na primeira semana. E... Na segunda também. Na segunda não. Na segunda eu votei na Gleice. Votou em quem? Na segunda eu votei na semana passada eu votei na Gleice, né? Não foi? Foi. Pô. Bom, mas eu acho que o Rodrigo tem, enfim, e é um cara que está conseguindo barrar todas as medidas do Bolsonaro que vão de alguma forma com um movimento contrário ao que o establishment brasileiro quer. Então, por exemplo, pauta ambiental, ele conseguiu segurar a aprovação a proposta que o Bolsonaro tinha mandado, a questão das armas, a lei de abuso de autoridade. Quer dizer, é um cara que está conseguindo vencer todas as batalhas, né? Então, nesse ponto de vista, tem sido craque mesmo. Mas é o craque da semana, já que teve o voto de vocês dois. Mas, para mim, o craque da semana foi o novo ministro da Economia da Argentina, o Hernán Lacunza, que conseguiu fazer uma moratória sem chamar de moratória. Ele conseguiu fazer uma moratória... Sem chamar de moratória. Que não é impopular, porque ele só adiou o pagamento da dívida... curto prazo. Dos bancos e das seguradoras. Quer dizer, a pessoa física que tem seu dinheiro lá em título da dívida argentina não sofreu nada. E com isso ganhou um fôlego absurdo, até para a eleição do Macri. Pode mudar um pouco a configuração no final. Então, para mim, ele foi o craque da semana. Eu não acho que o Pereba foi o Macron, porque realmente isso é uma coisa só no Brasil, cara. Aqui fora, zero, pelo contrário. Né? Essa coisa de que o Macron ele salvou o Bolsonaro. Essa coisa de que o Macron falou sobre a soberania brasileira, isso para mim é fake news, tá? Isso aí é coisa que só está saindo aí. O Macron, eu não vi uma fala, e eu desafio qualquer um a mostrar uma fala do Macron falando que a Amazônia deveria ter uma gestão internacional. Isso aí é fake news, mais uma vez operando a favor aí do Bolsonaro. Ele não falou isso em momento algum, mas criou-se a versão e está indo. E quem foi o Pereba, Jackson, teu? O meu Pereba foi o ministro também. Mas que ele foi o novo, né? O novo está só... Isso é novo, cara. Eu já estou desistindo de acreditar nesse partido. Para mim, o Pereba, eu já falei, é o Boris Johnson. Eu acho que ele fez uma jogada uma cafuringada. Parece uma jogada assim de mestre, o cara driblou todo mundo e vai chutar lá no escanteio. Então, para mim, o Pereba é o Boris Johnson. Então, o craque é o Rodrigo Maia, o Pereba aí a gente fica entre o Salles, o Macron e o Boris Johnson. Eu voto no Salles. Hoje eu vou acompanhar o Jackson. Pô, que desastre, cara, sujeito. Que desastre. Me deu até pena do sujeito. Bom, dicas aí para a semana. Cerco, um livro do Michel Wolff, que é a continuação do
do Fogo e Fúria, que é ainda um livro muito bem escrito. Iniciei a leitura dele, veio muito na linha do Fogo e Fúria, que é outra obra fantástica, onde fica claro que a família do Trump, o Trump, tudo, ninguém acreditava que ele ia ganhar a eleição, nem queria, mas nesse cerco é muito interessante porque ele vai para dentro do governo do Trump. A gente pode ser a favor ou contra o que está ali, mas está muito bem narrado, é um bom livro. O cerco. Rodrigão. 2 dicas. A partir do dia 4 de setembro começa o Mundial de la Bière no Rio de Janeiro. Beleza, hein? Segunda dica, eu resgatei esse livro do Albert Hirschman, que é Saída, Voz e Lealdade. É um estudo muito bem feito, da década de 70, onde ele relaciona a lealdade do consumidor com a lealdade à política. Eu acho que é um livro extremamente... Repete para mim. Se chama Saída, Voz e Lealdade. Tá? É um livro super original, que ele estabelece os vínculos afetivos que as pessoas têm com marcas. E a partir disso ele faz toda uma construção para a política. Eu acho que ele é muito próprio nos dias de hoje, de rupturas que nós temos, de crise da democracia. É um livro de 1970 e é muito atual. Eu li dois capítulos do livro essa semana e estou assim, apaixonadíssimo. Chama então aqui, Saída, Voz e Lealdade, do Albert Hirschman. Cara, eu fico muito assim, eu fico na merda para disputar com vocês as dicas, porque eu não tenho lido tanto assim, né? Eu estou escrevendo mais do que lendo. Então a minha dica é uma dica. Eu já dei a dica do Instagram do Bernie Sanders, dei a dica outro dia Falei semana passada, Jackson, você falou que, porra, não tinha visto sobre esse prisma, que é... Essa dica aqui, Marcelo, e essa aqui, como é que a gente vai discutir? Depois a gente vai saber. Mas, assim, foi qual o nome? Esqueci a série, caramba. Eu te falei semana passada que você viu já, Jackson. Não foi só Wagner. Então, assim, as minhas dicas são mais populares. Eu dei a dica do livro do Eduardo Moreira, Desigualdade, que eu achei um livro muito bacana, foi o único livro. Mas a minha dica... Você, na semana passada, falou sobre Breaking Bad. Na outra foi o Eduardo Moreira com Desigualdade, na primeira foi o Instagram do Bernie Sanders. A minha dica dessa semana é uma dica mais divertida. É uma esquete do Porta dos Fundos dessa semana chamada Desprotesto. Não sei se vocês viram. Não vi. De chorar de rir. Só vou resumir, porque senão perde a graça a piada. Mas ele mostra as pessoas fazendo um desprotesto. A gente está na rua para apoiar o governo, para dizer que está tudo bem, está tudo certo. Não é que está bem. Tipo assim, a faixa era se melhorar... Rodrigo, vale a pena. Vou assistir agora. Desprotesto do Porta dos Fundos. Aí no final, o mais engraçado é o seguinte, a PM prende eles, e aí eles ficam, isso mesmo, tem que prender a gente mesmo, a PM pode fazer, a PM tá certo. Cara, é maravilhoso. Foi um dos melhores Porta dos Fundos que eu vi nos últimos tempos. Tá certo? Agora, semana que vem, já a entrevista com o Cláudio acabou não acontecendo, a gente ficou dependendo aí da agenda. Essa semana, isso. Não rolando, a gente vai fazer entrevista com o Caiado, né, Jackson? O Carlos Caiado, vereador, ele tem uma vantagem para a gente. Deputado estadual. Deputado estadual. A gente tem uma vantagem grande com ele, porque ele está no DEM, é uma figura muito próxima do Rodrigo Maia, pode falar sobre o que está acontecendo no partido, em termos de sucessão no Rio de Janeiro, a questão da eleição da prefeitura, pela proximidade dele com o Eduardo, com o César, e etc. Eu acho que a gente vai poder tirar um bom proveito dessa entrevista com ele com relação à política no Rio. E outra vantagem, é um boa praça. Vereador na Câmara Municipal até outro dia. Então, se você quiser discutir o governo Crivella, também é válido. Boa. Eu gosto muito do Caiadinho, foi vereador aí da Barra da Tijuca, né? Vereador do Rio, mas com
sempre muito identificado com as questões da Barra da Tijuca, um amigo aí de muito tempo. Enfim, um cara que eu gosto de conversar com ele, o jeitão dele, simples, direto, gosto dele. E em homenagem a ele, não é piada, ele vai ficar puto, mas não é sacanagem. O Caiado não é dos caras mais altos que existem, né? Ele tem uma estatura aí de 1,70 m, né? 1,70 m. Estatura do Getúlio. Do Getúlio, do Napoleão. E é um cara que eu sei que gosta de música eletrônica e tal. Então, a música para a gente fechar o programa hoje é uma música chamada Giant, do Calvin Harris, que é o DJ mais famoso do mundo aí. Vamos ouvir aí um pouquinho. Então, homenagem ao Caiadinho, gigante do bem. Valeu, galera. Boa noite aí. Boa noite. Deixa eu acelerar aqui.